Olá, boa noite. A CPI do BNDES ouviu hoje o diretor financeiro da instituição. Os senadores fizeram perguntas sobre a liberação de empréstimos para o exterior e questionaram a dificuldade em abrir as operações do banco. Carlos Tadeu Gomes, que assumiu o cargo há um mês, explicou o papel do banco na economia nacional. O Brasil é escravo do curto prazo. Isso aí que gera uma série de distorções na nossa economia e leva o BNDES a ter um papel fundamental. Sem ele, não tem longo prazo hoje na economia. Agora, evidentemente que o banco tem práticas de governança as mais modernas possíveis. O relator da CPI quis saber por que o BNDES emprestou dinheiro para a construção do porto de Mariel, em Cuba, durante o governo Lula. Até hoje a gente não sabe se foi 800 bilhões, se foi 1 bilhão, se foi 1 bilhão e 200. E a pergunta é, por que fazer em Cuba se podia fazer no Brasil? São decisões de governo que o BNDES simplesmente executou-as. Em relação à infraestrutura no Brasil, óbvio que é uma demanda enorme, mas essas obras no exterior também, se tudo funcionar bem, vão gerar emprego aqui, que por sua vez vão gerar renda e vão gerar mais obras de infraestrutura. A necessidade de transparência nas operações do BNDES foi citada pelo senador Lazier Martins. Eu mesmo estou lutando com um projeto há mais de um ano para acabar com o sigilo nas operações do BNDES, respeitando algumas circunstâncias em que o sigilo deve ser mantido. A CPI aprovou um requerimento para ouvir a Procuradora-Geral da Bolívia, que acusou o governo Maduro de envolvimento no esquema de corrupção da construtora brasileira Odebrecht. Essa procuradora tem feito revelações bombásticas, né? Espero que ela possa contribuir aqui, trazendo novas informações. A primeira fase da CPI, que pretendia ouvir especialistas, está terminando. Na próxima fase, começam as oitivas. O calor do debate mais ideológico fica para uma outra etapa. Nesse primeiro momento, a gente está trazendo mais luz para essa arena política, essa comissão, que evidentemente tem um papel de apurar tecnicamente os fatos que ali ocorreram no BNDES com esses empréstimos a empresas nacionais fora do Brasil. A comissão mista que analisa a medida provisória 780 do Programa de Regularização de Débitos Não Tributários aprovou nesta quarta-feira o relatório do senador Wilder Moraes. O programa é uma espécie de refis que permite a renegociação de dívidas com autarquias, fundações públicas federais e com a Fazenda Pública. A reportagem é de Emily Benck com a supervisão de Patrícia Nogueira. No relatório, o senador Wilder Moraes acolheu 3 emendas e alterou o texto original do Poder Executivo. A medida provisória permite a renegociação e o parcelamento das dívidas não tributárias, que são, por exemplo, as administrativas e trabalhistas. O texto agora segue para os plenários da Câmara e do Senado. A expectativa do governo com a medida é arrecadar cerca de 3,5 bilhões de reais. O presidente do Senado, Eunício Oliveira, está negociando com o presidente Michel Temer uma política de queda continuada dos juros para os fundos constitucionais de financiamento do Nordeste, do Norte e do Centro-Oeste. Uma medida provisória que vai tratar do assunto deve ser encaminhada ao Congresso Nacional nos próximos dias. Eunício defende que os fundos regionais têm a função de estimular investimentos nos estados menos industrializados e não trazer lucros exorbitantes às instituições bancárias estatais. Para ele, atualmente essa lógica está invertida. Os senadores da Comissão de Constituição e Justiça realizaram nesta quarta-feira a sabatina de 2 dos 7 indicados pelas lideranças partidárias para compor o Conselho Nacional do Ministério Público na vaga que cabe ao Senado Federal. O Conselho do Ministério Público é responsável pela fiscalização financeira, orçamentária e administrativa do MP. Avalia também a atuação de promotores e procuradores. O primeiro sabatinado foi o servidor de carreira do Senado, Luiz Fernando Bandeira de Mello. Doutorando em Direito, atualmente é o secretário-geral da Mesa, mais alto cargo da área legislativa da Casa. Já atuou como professor e tem vários artigos publicados. Durante a sabatina, Bandeira lembrou a necessidade de fortalecer os ministérios públicos estaduais e de acabar com a politização do órgão. Será
que a utilização de escutas ilegais deveria ser a panaceia dos problemas do país, quando muitas vezes só ofendem a intimidade dos interlocutores, seria uma prova adicional? Não seria cabível uma reflexão a respeito disso? Professor de Direito com várias teses e artigos na área, Éric Vidigal é doutor em Direito das Relações Sociais e é também servidor de carreira do Ministério Público. Defendeu a revisão da composição dos indicados ao Conselho para que mais instituições, como a Polícia Federal, por exemplo, tenham representantes no órgão, além de um maior controle dos atos dos membros do MP. Prisões preventivas para forçar delações premiadas, defesa da execução provisória da pena, o que é uma ofensa ao texto constitucional. É necessário debater mais aprofundadamente a questão do abuso de autoridade que vem sendo praticado, entrevistas e manifestações fora dos autos com clamor popular, inclusive ofendendo representantes do Poder Judiciário, magistrados da Suprema Corte, membros do Parlamento Brasileiro. As indicações aprovadas pela Comissão de Constituição e Justiça serão encaminhadas ao plenário do Senado, onde os senadores vão escolher qual nome irá ocupar a vaga no Conselho Nacional do Ministério Público. Uma decisão da Justiça de Brasília suspendeu a exploração mineral de parte da Reserva Nacional de Cobre e Associados, na Amazônia. A liberação havia sido por meio de decreto do governo federal, mas ainda cabe recurso da decisão. Na coluna Bastidores, veja como o assunto repercutiu entre os senadores do norte do país. A Justiça Federal determinou a suspensão de qualquer medida do governo federal que altere a Reserva Nacional do Cobre e Associados, a RENCA. A partir de agora, qualquer mudança na área deve passar pelo Congresso Nacional. É sobre esse assunto que eu vou conversar hoje com os senadores. Eu acho que até membros do governo estão questionando, é uma barbaridade que Michel Temer está fazendo com o Brasil e com a Amazônia. Ele primeiro tenta enganar a população, refazendo um decreto, anulando um e escrevendo o outro, que tem o mesmo objetivo e é exatamente igual, ele apenas muda a forma, o conteúdo é exatamente o mesmo, não é? E isso vai colocar em risco a nossa região. Eu acho que a exploração ela tem que ser permitida porque ela vai produzir riquezas, gerar mão de obra. Agora, é evidente que hoje nada pode ser feito sem que se atenda à legislação ambiental, ou seja, o desenvolvimento tem que estar, tem que ser sustentável dentro das normas ambientais. Então, se você atender a questão ambiental, não tem por que proibir a exploração da riqueza. Fez bem a decisão do juiz daqui do DF para assustar esse tipo de coisa, porque está eivado de erros jurídicos, erros ilegítimos, porque está integrando o patrimônio do nosso país. Está na Comissão de Assuntos Econômicos projeto de lei que dá novo fôlego para as universidades investirem em pesquisa e inovação. Ele cria um fundo para receber doações de ex-alunos e empresas parceiras. Esse é o tema do programa Argumento desta noite. A senadora Ana Amélia, autora da proposta, conversa sobre o assunto com a jornalista Tânia Horman. O nosso projeto é basicamente em inovação, ciência e tecnologia, pesquisa nessas áreas, em todos os campos da ciência, seja medicina, seja eletrometalmecânica, qualquer área que for, para você desenvolver novas técnicas na área de alimentos, em todos os setores. Então, é isso que nós estamos precisando. O programa Argumento começa daqui a pouquinho, logo depois do Senado Notícias. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Muito obrigada pela companhia. Continue sintonizado aqui na TV Senado.